Jornal de Itajubá é um oferecimento de Auto Motoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, web espectadores. Hoje é dia 7 de março de 2017, terça-feira. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, esta TV que é pioneira aqui no sul de Minas, né? Este jornal também que é pioneiro, esse telejornal, é um telejornal pioneiro aqui na região sul de Minas, através da web TV Itajubá. Vamos aos destaques da edição de hoje. Vaga na Unifei para professor na área de gestão ambiental. E aqui em Itajubá, a Prefeitura faz vacinação casa a casa nos bairros rurais para prevenir a febre amarela. E Polícia Civil prende suspeito de matar pedreiro para roubar carros em Minas Gerais. Estou aguardando vocês no Jornal de Itajubá, logo mais aqui pela TV Itajubá, logo após o intervalo. E para preencher uma vaga na área de avaliação de impacto ambiental e gestão ambiental, a Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, do Estado de Minas Gerais, abriu o processo seletivo com validade de 1 ano. Depois de contratado pelo período de 6 meses, o profissional com título de mestre irá receber o salário de R$ 2.768,02 ao ocupar o cargo de professor substituto em jornada de 20 horas semanais. Após preencher a ficha de inscrição obtida no site www.unifei.edu.br, o candidato deverá entregá-la até o dia 13 de março de 2017, das 9 às 11 da manhã ou das 14 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, nos campos de Itajubá ou Itabira, cujos endereços estão especificados no edital disponível em nosso site. Os interessados em ministrar aulas no Instituto de Recursos Naturais serão submetidos à avaliação de títulos e prova didática, prevista para as 8h30 da manhã do dia 21 de março de 2017. E como medida preventiva, a Prefeitura intensificou a vacinação contra a febre amarela nos bairros rurais de Itajubá. Os moradores dos bairros Anhumas, Berta, Ilhéus, Serra dos Toledos, Peroba, Rio Manso e Jerivá, Capitinga e Cantagalo, entre outros, receberam as equipes de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde. No último final de semana, os agentes de saúde foram de casa em casa vacinando as pessoas que ainda não haviam sido imunizadas. Conforme explica a enfermeira Rose Marchetti, coordenadora do programa de imunizações da Prefeitura de Itajubá, em um primeiro momento, as equipes de vacinação ficaram em um ponto fixo dos bairros. A vacinação casa a casa foi feita posteriormente para abranger aquelas pessoas que, por um ou outro motivo, não puderam ir aos pontos de vacinação. A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida em áreas florestais, principalmente pelo mosquito Haemococcus. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. A vacinação nos bairros rurais do município continua a ser feita pela Prefeitura e as pessoas também podem procurar os postos de saúde do município para checagem e verificação da necessidade de tomar a vacina. A vacina contra a febre amarela é indicada para quem vai viajar para áreas de risco ou para o exterior do país. Para os viajantes, a vacina deve ser administrada com antecedência mínima de 10 dias da data da viagem. E 3 pessoas foram presas na tarde deste domingo em Itajubá e em Lorena, suspeitos de terem matado um pedreiro para roubar o carro dele no mês passado na cidade de São José do Alegre. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de ter cometido o crime foi identificado através das imagens das câmeras de segurança da casa onde a vítima trabalhava. Conforme a polícia, a investigação apontou que o suspeito foi contratado por um homem para roubar o carro do pedreiro. No dia do roubo, o suspeito conversou normalmente com a vítima, que era conhecida dele, e em determinado momento golpeou o pedreiro com uma marreta por 2 vezes. Depois, ele arrastou o corpo para uma fogueira e fugiu com o carro.
Ainda conforme a polícia, o carro do pedreiro foi repassado para um receptador e entregue posteriormente para a pessoa que havia encomendado o veículo. O comprador e o receptador foram presos também neste domingo em Lorena e o carro foi localizado. O suspeito do crime foi encaminhado para a delegacia de Itajubá. Conforme a polícia, ele já tinha 2 mandados de prisão em aberto nos estados de Minas Gerais e São Paulo. O homem que matou o pedreiro será indiciado por latrocínio. E assistam a seguir: caminhão carregado com argila capota e por pouco não invade casa. E com um PIB fraco, o governo lança nesta terça-feira o pacote de 55 concessões. Daqui a pouco a gente volta. O posto da Sociedade dos Motoristas está há 61 anos no mercado, oferecendo combustíveis confiáveis para seu veículo. Temos o diesel S10, gasolina aditivada, comum e etanol, além dos produtos com a qualidade Shell, com preço justo e bom atendimento. Aberto 24 horas de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Venha conferir. Avenida Padre Lourenço da Costa, número 409, bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. E um caminhão carregado com argila capotou na tarde deste domingo na MG 350, que fica entre Itajubá e Delfim Moreira. Com o acidente, o veículo bateu no portão de uma casa que fica às margens da rodovia e por pouco não invadiu a residência. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, chovia muito na hora do acidente. Na hora, os moradores estavam na casa, entre elas 3 crianças. Eles se preparavam para uma festinha de aniversário que aconteceria no local. Ainda conforme a polícia, o motorista foi retirado das ferragens apenas com arranhões. Ninguém ficou ferido. Por causa do acidente, a rodovia ficou interditada por algumas horas até a retirada do veículo. O seu carro está com defeito? Leve imediatamente para a oficina em Autopeças BJ. Lá eles consertam desde o seu carro de passeio até o seu caminhão e trator. E se precisar de guincho, eles atendem durante 24 horas. Oficina e Autopeças BJ, fica na Avenida Poços de Caldas, número 80, no Distrito Industrial de Itajubá. E o telefone é 3623-1400. E em busca de um contraponto para a crise política e a queda do Produto Interno Bruto, o PIB, o governo anuncia nesta terça-feira um pacote de 55 concessões que passarão a integrar a carteira do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. A lista terá uma novidade: a privatização de 15 companhias de saneamento estaduais, e traz um novo instrumento para tentar destravar investimentos em concessões de rodovias que poderá passar pelo fim antecipado dos atuais contratos. Dos 55 projetos que passarão a integrar o PPI, 35 são linhas de transmissão com investimentos estimados em 12,7 bilhões de reais, que já estavam na programação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Elas deverão ser licitadas em abril e vencerá aquela que se comprometer a cobrar a menor tarifa. No caso das estaduais de saneamento, a ideia é trazer algum alívio para a crise financeira dos estados, mas as privatizações dependem de aprovação das assembleias. Também entraram para a lista uma rodovia, que é a BR-101, em Santa Catarina, e 4 terminais portuários. Uma das principais novidades do pacote é a solução encontrada para se superar um impasse que se arrasta há pelo menos 2 anos: a autorização para novos investimentos em rodovias já concedidas. Os atuais concessionários querem fazer obras não previstas nos contratos, por isso pediram uma renovação antecipada, incluindo as melhorias. Essa medida foi barrada pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, porque os contratos originais não previam a hipótese de renovação. Para contornar esses impasses, o governo vai propor a relicitação antecipada do contrato, ou seja, os atuais contratos podem acabar antes do previsto. Como isso será feito ainda não foi decidido.
A intenção é, nesta terça-feira, anunciar os estudos para dizer como essa solução será concretizada em 3 concessões: Nova Dutra, Rio Teresópolis e Rio Juiz de Fora. Pelo fim antecipado do contrato, o atual concessionário deverá ser indenizado, mas os estudos poderão recomendar a adoção de regras que facilitarão a que ele próprio saia vencedor da relicitação. O Conselho do PPI vai discutir ainda a renovação antecipada de 7 terminais portuários e 5 ferrovias. Conforme mostrou o Estado há 2 semanas, os investimentos para aumentar a capacidade nas malhas ferroviárias poderá atingir até os 25 bilhões de reais. É possível também que o governo anuncie a antecipação de processo de concessão de ferrogrão, inicialmente previsto para o 2º semestre. O edital pode ser publicado em abril. A ferrovia passa paralela à BR-163 entre Mato Grosso e Pará, justamente no trecho onde atualmente caminhões enfrentam atoleiros, pois a via não é asfaltada. E 12 anos após as primeiras denúncias do ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, sobre um esquema de corrupção em Furnas, a Justiça Estadual do Rio aceitou a denúncia e abriu ação penal contra o ex-parlamentar e outras 6 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro no caso da estatal de energia elétrica. O ex-diretor da empresa Dimas Toledo, apontado pelo Ministério Público como responsável por organizar o esquema que teria se instaurado nos moldes do que ocorreu na Petrobras, não foi incluído entre os réus, pois tem mais de 70 anos e as penas para ele já prescreveram. A denúncia do Ministério Público aponta desvio de 54,9 milhões de reais em 2 contratos de termoelétricas em Campos dos Goytacazes e em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, entre os anos de 2000 e 2004. A decisão é do dia 22 de fevereiro, 4 meses após o caso ser arquivado. Em 22 de setembro de 2016, o pedido do promotor Rubem Viana, da 24ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal, da primeira Central de Inquéritos do Ministério Público do Rio. A reviravolta ocorreu em 6 de dezembro do ano passado, quando, diante do volume de documentos da investigação, a magistrada entendeu que, por se tratar de matéria de imensa complexidade, o caso deveria ser remetido ao Procurador-Geral de Justiça do Rio para apreciar os fatos e se manifestar sobre propositura de ação penal. O Procurador-Geral de Justiça do Rio, José Eduardo Ciotola Guzen, ratificou no mês passado a denúncia apresentada ainda em 2012 e a juíza abriu a ação penal. Dos 11 acusados formalmente na peça original, 3 tiveram suas penas prescritas, incluindo Dimas Toledo, por terem mais de 70 anos, e um deles, o empresário dono da empresa bauruense Ayrton Daré, já morreu. As investigações em primeira instância se arrastavam desde 2005. Após inquérito da Polícia Federal, o Ministério Público Federal do Rio apresentou denúncia em 2012. A Justiça Federal, porém, entendeu que o caso deveria ser remetido para a Justiça Estadual. Lá, o caso voltou para a fase de inquérito e foi remetido para a Polícia Civil concluir a investigação. Na Delegacia Fazendária, o inquérito durou 4 anos e foi concluído somente em março de 2016. Em setembro de 2016, a investigação foi remetida para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por ela possuir autoridades com prerrogativas de foro no Supremo Tribunal Federal. E agora vamos falar sobre a economia de hoje. O dólar entrou esta manhã com queda de 0,07% e foi cotado a R$ 3,12. E o euro também entrou com queda de 0,54% e foi cotado a R$ 3,30. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde
e à noite. As temperaturas variam com mínimas de 17 graus e a máxima é 31 graus. Neste momento aqui em Itajubá está fazendo 24 graus e a umidade relativa do ar está a 87%. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, esta TV que é de alcance mundial, esta TV que é líder aqui no nosso sul de Minas, né? É uma TV pioneira, né, aqui no sul de Minas, nessa modalidade de TV que chama-se Web TV. E o que é uma Web TV? Uma Web TV é uma TV que funciona via a rede internet, que é a maior rede mundial de comunicação do mundo moderno, né? E por estar na internet, você terá acesso à TV Itajubá com a maior facilidade através do seu aparelho de smartphone. Basta você baixar o aplicativo da TV Itajubá e você pega a TV Itajubá no seu smartphone em qualquer lugar que você estiver. Também ela pega nos computadores todos e também nos tablets e também nas Smart TVs todas, né? Então nós estamos em todas as mídias ligadas à internet, nos celulares, nos computadores, nos tablets e nas Smart TVs. Então isso é a TV Itajubá. E é tudo isso graças a quem? A você que está sempre aí nos assistindo todos os dias, nos prestigiando, nos dando força, né? Para que a gente continue levando o nome de Itajubá para o Brasil e para o mundo, o nome bom de Itajubá, levando as coisas boas de Itajubá para fora dessa nossa região. Por quê? Porque nós vivemos em Itajubá, nós gostamos de Itajubá, nós somos aqui de Itajubá, então a gente tem que fazer a propaganda daqui da nossa região, da nossa terra. E por conta disso, a gente também está aberto a fazer a publicidade das empresas de Itajubá. Nós estamos abertos a anunciar, fazer os anúncios, as propagandas das suas empresas, dos empresários aqui de Itajubá. E para isso é muito fácil, é só você ligar para nós através dos telefones 3621-4600 ou 3622-4772 ou ainda 999-861444, que nós faremos uma mídia publicitária, uma propaganda da sua empresa e você pode ter certeza que você vai começar a vender muito mais por conta desta propaganda. Porque é muito diferente você fazer propaganda na televisão e você fazer propaganda em rádio, em jornais, em revistas. Na televisão tem tudo, engloba tudo isso. É o que o jornal faz, nós fazemos aqui. O que o rádio faz, nós fazemos aqui. O que a revista faz, nós fazemos aqui. Ou seja, nós fazemos tudo de uma vez só. Porque a televisão tem um enorme diferencial, que é o som e a imagem. Então, o som e a imagem que vai fazer a propaganda do seu produto, da sua empresa ou do seu serviço. Então, se ligue nisso. E nós estamos ainda na maior rede mundial de comunicação, onde todos acessam hoje em dia, né? Todo mundo acessa lá as redes sociais, acessam a internet, pelo menos uma vez por dia. Isso pode ter certeza disso. Então, o seu cliente está acessando neste momento com o telefone celular, a rede internet através do telefone celular. Ele pode estar vendo a sua empresa na TV Itajubá. E vendo a sua empresa na TV Itajubá, vai ver o seu produto também, não vai só ouvir, ele vai ver o produto. Ele vai ver a imagem do seu produto, vai ver a imagem da sua empresa. Então, é uma propaganda extremamente eficiente. Ligue para nós, que nós faremos toda a mídia publicitária para você. TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Boa noite e até amanhã. Jornal de Itajubá é um oferecimento de Auto Motoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação.